Doutor Demar Bárbara, queria lhe pedir licença pra gente falar com o doutor Rodrigo. Ave Maria, é um prazer imenso, né? Doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo Farias não está no Brasil, mesmo assim, gentilmente nos atendeu para levar uma explicação a todos os seus clientes, os concursados agora vitoriosos. Eu falei até no início concursados exonerados e mudei agora para concursados vitoriosos. Prazer, doutor, boa tarde. Explique para nós sobre esta sentença, essa vitória e os nossos parabéns. Oi, Hélio, boa tarde. Obrigado pela oportunidade que você nos dá de explicar melhor a situação. Queria cumprimentar também o Demar Bárbara, que está aí do lado, grande jurisconsulto. É até difícil para a gente falar na presença do Demar, porque às vezes ele entende bem mais do que a gente. Isso, e é isso bom é bondade que ele sua, contribui doutor. com a gente aqui também. Mas queria primeiro deixar aqui uma palavra de vitória, como você falou, aos concursados. E, sem mais delongas, eu passo a explicar um pouco mais a sentença. Vamos nós. A sentença reconheceu a inexistência de nulidade a respeito da convocação dos concursados. Vamos falar num linguajar menos técnico. Ela disse que a sentença diz que a convocação ela é juridicamente perfeita, que não há nenhuma irregularidade nas convocações levadas a efeito pelo ex-prefeito Sávio Pontes por conta do edital convocatório 04/2012. E foi além. A sentença reconheceu que o decreto baixado pelo atual prefeito do Ipu, Sérgio Rufino, não é nem ilegal, é inconstitucional. Reconheceu a inconstitucionalidade incidente no decreto e, de forma fulminante, acabou com todo o tipo de direito que poderia decorrer para a administração pública decorrente desse contrato e, por consequência, determinou a imediata recondução dos concursados. E aqui eu passo a explicar melhor para os concursados que nos ouvem e para todos aqueles o que é realmente que os concursados precisam fazer neste momento. Aqueles que ingressaram no processo, e é muito importante dizer que essa sentença a qual eu me refiro é a sentença proferida na ação popular, ação que foi movida pelo Raimundo José e pela Ivna Mororó. Essa ação foi derrotada, ou seja, os concursados venceram a ação. Então, aqueles que estão sendo representados pelo nosso escritório, e é o único escritório de advocacia que tem neste processo, já estão com seu direito sedimentado, já estão com seu direito resolvidos, vão ser reconduzidos a qualquer momento. Eu não acredito que o prefeito do Ipu queira comprar uma briga direta com o Poder Judiciário, que agora, além de ser do Tribunal de Justiça em Fortaleza, também passa a ser o Poder Judiciário da comarca do Ipu, já que a sentença foi firmada por juiz da comarca do Ipu. Então, dentro desse contexto, esses concursados somente precisam aguardar a sua recondução. Mais uma pergunta: e aqueles concursados que não ingressaram na Justiça ou que não ingressaram nesse procedimento através do Dr. Rodrigo, através do escritório do Dr. Rodrigo, o que esses concursados devem fazer? É muito importante que eles também tenham em mente que a sentença alcança a esses concursados também. A sentença, para ser bem literal no que ela diz que todos os concursados que restaram prejudicados por força da decisão primeira do juiz do Ipu, então o juiz Dr. Lúcio, e decorrentes do decreto 01 de 2013, baixado pelo prefeito Sérgio Rufino, todos esses concursados devem ser reconduzidos. Então, em regra, esses concursados que não ingressaram com ações na Justiça ou que não ingressaram nessa ação popular, só precisam provar ao município que o nome deles está no decreto do prefeito Sérgio Rufino e no decreto do ex-prefeito Sávio Pontes.
Conseguindo fazer essa prova, o município não deve pôr obstáculo para reconduzir esses concursados. Mas, caso o município não queira assim proceder, então estes concursados deverão sim procurar os respectivos advogados para que, habilitando nos autos, peça para que o juiz estenda os efeitos da decisão, da sentença, para eles também e determine especificamente a recondução para aquele determinado servidor. Ó, a explicação do Dr. Rodrigo Farias aos concursados vitoriosos, ao ouvinte da Rádio Regional do Ipu. Tem alguma pergunta jurídica, doutor Demar? Perfeito, né? O Rodrigo, como sempre, se expressa divinamente bem e tecnicamente perfeitamente. Eu acho que não tem, deixou muito claro, tirou as dúvidas, até mesmo aqui daquela pergunta daquele participante aqui no seu Facebook, que as pessoas que nunca tinham entrado, por quê? Porque a decisão anulou foi o decreto, né? Isso foi muito interessante o Rodrigo esclarecer. Então, mesmo aqueles que não estão na lista do escritório, que deu entrada com o escritório do Dr. Rodrigo, mesmo aqueles têm direito, né? Que isso é muito importante. É verdade. E o Rodrigo esclareceu isso muito bem. Uma notícia excepcional. Excepcional, quer dizer, alcança todos. Doutor Rodrigo Farias, eu li aqui a sentença e tudo, e não tem assim um prazo, há tantos dias. O senhor podia explicar isso para nós? Imediato, né? Na verdade, Hélio, existe na parte dispositiva da sentença, que é a parte final, ele não declina prazo, mas fala, e tem até uma parte aí em negrito na sentença, que deve ser realizado com urgência. Em regra, quando se tem no direito, quando se tem com urgência e não se declina o prazo, é uma praxe no direito, isso daí significa 5 dias, certo? Essa é a praxe da militância no direito, a gente reconhece dessa forma. Eu queria acrescentar aqui, Hélio, eu fiz aqui algumas anotações e acho importante, a respeito que os concursados temiam muito, de recursos que foram interpostos em Brasília. Muito se alardeou que o prefeito tinha interposto recurso para Brasília, alguma coisa nesse sentido. Eu não tive conhecimento de nenhum recurso desse, mas também quero deixar os concursados muito tranquilos com relação a esse aspecto, porque eventuais recursos que tenham havido por conta da decisão da desembargadora Iraneide para os tribunais superiores acabam de perder o objeto por conta do advento da sentença. Então, se o prefeito fez algum tipo de manejo recursal em Brasília, esses recursos já estão sem objeto, não vão ter nenhum efeito, falando num linguajar menos técnico. Eles não produzirão qualquer efeito. Eu pergunto para o senhor, doutor Rodrigo Farias, agora. Pois não. Deixa eu perguntar. O cidadão foi concursado, aí o prefeito Sérgio Fim tirou, e ele ficou um tempo aguardando na esperança de retornar, não retornou, e ele teve que correr atrás de sustentar a família dele. Ele está em Brasília, no Rio, São Paulo, Fortaleza, em qualquer outro ponto. Ele terá um prazo aí quando ele for convocado? Hélio, na verdade, esse prazo, ele é sempre o prazo o mais breve possível. A sentença ainda não foi publicada, mas nem a administração pública, da qual o Poder Judiciário faz parte, nem qualquer outro segmento da própria administração, pode aguardar eternamente. Então, o direito do concursado, esteja ele onde estiver, em qualquer lugar do país, acabou de ser resguardado por conta dessa sentença. Ele precisa, com a maior brevidade possível, buscar o direito que decorre dessa sentença. E isso não é eterno, mas também não foi declinado um prazo. Não há um prazo para que ele, vai ser daqui a 5 dias, não. Ele tem um tempo hábil, mas, por exemplo, depois que o processo for arquivado definitivamente, eu não acredito que ele consiga mais. O vereador Genésio de Mororó tem uma pergunta para o senhor. Meu doutor Rodrigo. Pois não, vereador. Se o prefeito ele vai ter que reintegrar urgente, do jeito que determina o juiz, ou ele vai poder recorrer e só após reintegrar, só quando perder lá novamente, ou ele tem que reintegrar urgente? Eu agradeço essa pergunta, vereador. Eu tinha até aqui nos meus apontamentos e esqueci de mencionar. É preciso que se explique o seguinte: a sentença, ela agregou, ou seja, ela somou a ela a decisão liminar da desembargadora.
que determinava a imediata recondução. Então, o próprio juiz, por se tratar de ação que envolve direito da fazenda pública municipal, já determinou o duplo grau de jurisdição, o que a gente chama no direito de reexame necessário, ou seja, ele já determinou, é como se o próprio juiz recorresse da própria sentença dele, submeteu ao duplo grau de jurisdição. Só que ao duplo grau, ou seja, quando o processo for para o Tribunal de Justiça, que agora vai, e pode ir também com o recurso de apelação do prefeito, eu acredito que eles devam recorrer, nesse aspecto da recondução, existe um dispositivo, o Demar pode me ajudar aí, no Código de Processo Civil, é o antigo artigo 520 do Código de Processo Civil. Ele diz o quê? Que nesses casos, quando há uma antecipação de tutela confirmada na sentença, e foi o que houve, nessa parte o recurso não tem efeito suspensivo. Ou seja, se não vai haver efeito suspensivo nessa parte, o prefeito é obrigado a reconduzir imediatamente os concursados. Agora também por força dessa sentença. Bom, tá satisfeito, doutor Demar Bárbaro? Satisfeito, vereador Genês Moradão? Demais. Satisfeitíssimo, satisfeitíssimo e Em feliz. resumo, ele pode recorrer, eu acredito que ele vai recorrer, mas ele é obrigado a reconduzir os concursados. Um outro detalhe, Hélio, Pois não. eu queria deixar bem claro, que não houve participação de nenhum outro advogado nestes autos da ação popular. Eu tomei ciência de que alguns outros processos, que talvez também tenham ligação com esse concurso público, especificamente, foi julgado também. Mas na ação popular não existe nenhum outro escritório de advocacia que não seja o nosso. Esse era um detalhe que eu queria deixar claro. E um outro detalhe, eu abro aqui o diálogo, nunca foi procurado por ninguém do prefeito, conheço muito particularmente o procurador-geral do município, Francisco Pereira Júnior, e deixo aqui o diálogo aberto com ele e empenho minha palavra nesse momento aqui na rádio. E se o prefeito reconduzir todos os concursados no prazo de 5 dias, que é o prazo que eu vou ter para entrar com o embargo de declaração, e daqui a pouco digo por que manejarei embargo de declaração, eu abro mão de cobrar os atrasados. Eu não cobrarei nada de atrasado se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. Tem um vereador aí que está nos ouvindo, ele pode anunciar isso na Câmara Municipal, a minha palavra está aqui empenhada, certo? Que eu não entrarei cobrando nada de valores retroativos se o prefeito reconduzir imediatamente todos os concursados. Por que digo isso, Hélio? A sentença, quando a gente faz a leitura bem atenta dela, não contemplou nada a respeito dos atrasados. Então, cabe a mim, neste momento, entrar com um procedimento chamado de embargo de declaração, para que o juiz do IPU esclareça se os concursados têm direito ou não aos salários retroativos de todo o período que eles passaram indevidamente afastados dos seus cargos. E eu deixo aqui já o diálogo aberto com o município. Tem uma autoridade municipal, o vereador que nos ouve, que participou conosco agora, ele pode e deve, é até um favor que ele faz aos concursados, anunciar isso na tribuna da Câmara, dando conta de que o advogado dos concursados falou que não efetuará nenhum tipo de cobrança de retroativo se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. E aí eu justifico também, Hélio, que da minha parte não há nenhum interesse financista. Eu já ouvi meu nome em algumas rodas de debates aí, dizendo, ele tem interesse nos atrasados. Pois aqui estou eu, Hélio, usando o seu programa, pedindo a sua licença para isso, para dizer que abro mão daquilo que seria mais valioso, economicamente falando, para o meu escritório, se o prefeito reconduzir imediatamente os concursados. Um ato de coragem aí, né, doutor Demar Bárbara? Rodrigo, é um ato não só de coragem, mas um ato belo, né? Até mesmo porque isso ia causar um impacto muito grande, Hélio, nos cofres do município. Você imagina aí 225, 250 milhões, arredondando. Eu botei aqui, em 5 anos, botando a R$1.000 cada funcionário. É um impacto muito forte. Pode sim, o prefeito, eu vi muitas pessoas do lado do prefeito questionando junto comigo em certos momentos, em relação se a atitude foi correta ou não foi correta, quando foram chamados esses concursados. Olha só, nem eu, nem o prefeito,
nem o Rodrigo, que é advogado, nenhum cidadão tem que questionar a lei, não, velho. Se existe uma lei e tem possibilidade, então nós temos é que cumprir. Se a gente concorda ou não concorda, aí é hora da gente mudar através do voto democrático, votando na pessoa que tem entendimento diferente, porque só o legislador, no caso, só o legislativo, poderá mudar esse entendimento. E o Sérgio, ele, no meu modo de entender, com todo o respeito que eu tenho à sua administração, à pessoa do Sérgio, mas ele cometeu um grave erro quando ele começou a não cumprir as determinações judiciais. Isso para um funcionário público tem muito impacto. E o Rodrigo, quando diz isso, eu acho belíssimo. Afinal de contas, a gente quer que chame os concursados, mas nós queremos que pague, porque a partir do momento que o município desse tira 250 milhões do bolso, evidentemente que vai afetar as contas públicas do ente administrativo. E isso fica muito difícil de pagar até em dia. Então o Rodrigo está com uma atitude belíssima, honrada, Rodrigo. Eu sempre esperei isso de você. Você é esse cara formidável. Conheço você há muitos anos e posso dizer isso aqui no rádio. Doutor Rodrigo, muitos concursados se expressando aqui no meu Facebook, no meu WhatsApp da rádio, parabenizando pela vitória e pela atitude que o senhor tomou agora também, de dizer agora, e por todos esses esclarecimentos dados aqui no nosso microfone. Eu queria agradecer, sei que o senhor está viajando, uma viagem internacional, tirando aí uma pequena folga para recarregar as baterias, para um ano de batalha aqui no nosso país, mesmo assim nos atendeu gentilmente. Muito obrigado e eu deixo o microfone à disposição do senhor. Hélio, eu que agradeço essa oportunidade de poder explicar melhor esse momento jurídico que os concursados vivem. Nós realmente chegamos ao fim do processo. Claro, existem algumas outras micro-batalhas que podem ser travadas e eu espero que com esse diálogo aberto com o município, se ele quiser e puder usar o seu microfone, acredito que você não vai ter nada a opor, mas se ele quiser usar outro meio de comunicação para dizer se concorda ou não com essa nossa proposta, ele pode se valer do procurador do município, o Dr. Francisco Pereira Júnior pode entrar em contato comigo. Isso não fica só nas minhas palavras, eu estou disposto a formalizar uma petição para que eles reintegrem e que todos os concursados abram mão dos retroativos. Tudo isso para que dê toda a segurança, tanto para os concursados quanto para o município. E queria aproveitar para agradecer também, Hélio, o espaço que o programa sempre nos abriu. Quero agradecer aqui primeiramente a Deus, porque realmente Ele foi o condutor de tudo isso. Da minha parte, eu fui somente um instrumento para que essa vitória fosse encaminhada a Deus e aos concursados. Ou agradecer ao deputado Sérgio Aguiar. É uma luta árdua você combater um município, ter um município do outro lado. E muitas vezes pensei em desistir, como já reconheci, mas o deputado Sérgio Aguiar disse, não, vamos juntos, o que é que você precisa? E soube colocar ânimo numa situação que era totalmente contrária. Ao ex-prefeito Sávio Pontes, eu sei que eu sou, às vezes, criticado em outros canais de comunicação, porque agradeço ao ex-prefeito Sávio Pontes, não tem como agradecer, como deixar de agradecer ao ex-prefeito Sávio Pontes. Esse ato de convocação foi um ato dele, ele quis defender o próprio ato, e hoje está aí, Sávio Pontes, o seu ato foi considerado constitucional. O ato que derrubou o seu ato, seria o decreto do prefeito Sérgio Rufino, foi considerado inconstitucional. Então mostra que, se erros houveram, e esses erros devem ser apurados, e que o próprio Poder Judiciário diga se houveram ou não, a convocação específica dos concursados agora ficou devidamente materializada, que não há nada de irregularidade. Grande abraço. Então, queria deixar esses agradecimentos e dizer também, Hélio, aproveitar aqui para cobrar uma dívida sua comigo, né? Pois não. Nós temos um encontro marcado com o freezer do Bar do Dragão. Tá certo, doutor. E eu vou levar ainda o vereador Genês, o Chico Zé e o doutor Demar Bárbara comigo. Pronto, eu faço questão que eles estejam lá. Um abraço. Vereador, eu conto com o apoio do senhor para fazer essa divulgação, essa possibilidade de diálogo lá na Câmara Municipal e com outros vereadores também, que eu sei que encamparão essa briga, como Efigênia Mororó, Adriano Melo, enfim, Hilton Belém. Eu sei que encamparão junto com o senhor, vereador. O senhor não estará sozinho
e é uma grande possibilidade de o prefeito mostrar o zelo que ele tem pelo município. Ô, doutor Rodrigo, eu quero só lhe agradecer em nome desses concursados vitoriosos, lhe agradecer e dizer que você realmente foi um guerreiro nessa luta, nunca baixou a cabeça, e dizer que somos à disposição e aqui nos microfones da Rádio Regional lhe afirmar que farei parte aí dessa festa no Dragão e vou aí patrocinar 10 caixas de cerveja aí pra gente comemorar a reintegração desse pessoal, essa vitória. Então, uma boa tarde a você. Perfeito. E agradecer o Hélio aqui por mais uma oportunidade a participar do programa vereador, Debate, a presença e dizer que cada vez que você precisar pode dar um toque que eu estarei aqui. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Muito obrigado, vereador. Um abraço, Hélio. Um abraço, Demar. E felicidades a todos os concursados, a Andréa e a Eliene, que foram altamente compatíveis e sempre estiveram à frente. Grande abraço, doutor. Muito obrigado pela gentileza de ter nos atendido. Obrigado.